Amigos queridos, em nome de Jesus nos reunimos nesta manhã, esperançosos, confiantes, buscando a cada dia mais vivenciar esses ensinamentos que desafiam a nossa ignorância, que rompem as barreiras das limitações dos sentimentos, para estimular-nos ao progresso moral. Ensina-nos, Senhor, a servir em Seu nome, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na Terra seja marcada pelo trabalho do bem constante. Ensina-nos, Senhor, a doar o que trouxemos de melhor em nossos corações. Ensina-nos, Senhor, a abrir mão dos nossos interesses pessoais, para que a nossa existência na Terra seja uma existência de reparações felizes e de ajustes com as sábias leis de Deus. Aqui nos entregamos, Mestre, a esse momento de reflexões sobre a vida eterna e pedimos a esses espíritos responsáveis por este Evangelho que nos ampare a indigência espiritual, suprindo as nossas limitações, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Nós estamos nesse item do egoísmo, estamos falando desse antagonismo entre egoísmo e caridade, como é a transição do espírito do egoísmo pleno à caridade, né? Como que o espírito transita por esses caminhos, quais são os estímulos, as oportunidades que a vida oferece no planejamento reencarnatório para nós vencermos esse egoísmo que tem como base um estado inoperante do espírito, que é a ociosidade. O item 12 diz assim: se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada, mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar da couraça que cobre os vossos corações, a fim de seres mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. Então vamos entender, né? A gente tem falado de couraça há vários dias, aqui essa couraça que é a dureza dos sentimentos, em contraposição com a couraça da caridade, que Emmanuel traz para nós no livro Fonte Viva, mostrando que se nós temos anteparos que inibem a manifestação dos nossos melhores sentimentos, que nos endurece, nós precisamos construir os valores morais que são os escudos defensivos morais que mostram o nosso progresso espiritual. Então, começai a dar o exemplo vós mesmos. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. Vamos trazer uma mensagem do livro Ceifa de Luz, que vai falar sobre esse outro aspecto, né? Porque a caridade, ela se inicia no ato de servir,
quando a nossa disponibilidade de sentimentos é uma entrega. O servir é um entregar-se, é debruçar-se sobre a dor do outro, com absoluto esquecimento dos nossos interesses pessoais. É dado ao espírito que já conhece a experiência do sacrifício, a experiência da renúncia, e que então a vida lhe oferece convites para desdobrar-se, para doar de si o melhor nas ações comuns de cada dia. E é muito interessante esse chamamento de Emmanuel, quando ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. É uma citação de João, capítulo 4, versículo 7. A caridade é de Deus, porque a caridade é a experiência do amor na forma integral. Isso é caridade. Só é caridoso o espírito que ama, porque a forma de amar é uma forma caridosa. Quando a gente fala que nos relacionamentos, o que é a caridade moral nos relacionamentos, né? Aliás, o que é o amor nos relacionamentos? É a caridade. A caridade nas suas múltiplas formas de manifestar sentimentos. Então, os casais que se amam, os irmãos que se amam, os pais que amam seus filhos e todos os níveis de relacionamento humano, ele é pautado no amor, quando existe nessa relação a verdadeira caridade. Aí nós podemos chamar que isso é um relacionamento espiritual. Então diz Emmanuel, no estudo da caridade, não ouvides a esmola maior que o dinheiro não consegue realizar. Então, aqui nessa lição, ele vai falar das formas de doação de nós mesmos e que, se nós formos refletir profundamente, está ao alcance de todos nós. Porque Jesus não trouxe um evangelho inatingível, ele trouxe um evangelho propício a ser realizado aqui e agora. Emmanuel não traz lições que seriam futuristas, ele traz lições que podem ser vivenciadas hoje. Então, ela, a caridade, é o próprio coração a derramar-se. Olha que imagem belíssima. O que é a caridade? É o que vai no meu coração e que se derrama sobre você, irradiando o amor por sol envolvente da vida. É importante, para que isso não fique num campo filosófico, que a gente possa ser levado a pensar hoje como que eu sinto os meus sentimentos se derramando sobre alguém, se é que um dia eu já senti isso. É muito importante. Será que eu já senti isto? O fluxo divino dos meus melhores sentimentos a se irradiar sobre o outro, a se debruçar, a derramar sobre o outro. E que estes sentimentos, que é o ato de servir, nutre o outro, abastece o outro ou atende à necessidade do outro. Se isto que eu derramo sobre o outro modifica naquele momento, mesmo que temporariamente, o seu estado emocional, se estava angustiado, ficou sereno, se estava triste, teve certa alegria na convivência conosco. Precisamos fazer disso uma experiência e sentir: hoje eu derramei o que estava no meu coração sobre você. Então, ele vai citar as várias situações onde isto pode acontecer, deve acontecer, estimulados a acontecer, que diz assim: no lar, ela, a caridade, aqui ele está chamando a esmola maior, né? Ela surge no sacrifício silencioso
da mulher que sabe exercer o perdão sem alarde com as faltas do companheiro. Porque essas construções são silenciosas, mas são efetivas na sua intensidade. Porque muitas vezes nós queremos relatar para o outro o que demos para ele, não é assim? Nós queremos falar, olha, eu te dei isso, eu fiz isso, eu perdoei, desmerece já tudo que foi feito. Neutraliza o que foi feito, porque quando eu falo, olha, eu já te perdoei, eu estou dizendo que eu sou melhor que você. Então eu entro no campo do orgulho. Ou eu estou cobrando que você faça o mesmo comigo, eu entro no campo do egoísmo. Então aquilo se desfaz, porque essa esmola maior aqui simbolicamente chamada, esse anonimato, porque aquele que desprende o sentimento, ele nem fica prestando atenção, agora eu vou te envolver. Isso é espontâneo de acordo com a necessidade do momento. Então aqui no lar houve a necessidade de um sacrifício, de silenciar e de exercer o perdão sem alarde para com as faltas do companheiro e vice-versa. Onde mais podemos encontrar isso? Na renúncia materna do coração que se oculta, aprendendo a morrer cada dia para que a paz e a segurança imperem no santuário doméstico. São atitudes sacrificiais, porém, elas não nos deixam tristes, ao contrário. O espírito que é dado a sacrifícios, ele é um espírito vitalizado do bem. Ele é um espírito cheio de energias para o bem. É um espírito que não esmorece diante das grandes dificuldades que todos nós passamos. Embora não deixe de sentir a adversidade, porque ele não é indiferente, então sente a adversidade. O sofrimento chega para nós, mas os nossos sentimentos de confiança e perseverança nos nossos ideais prevalecem, ainda que de forma sofrida naquele momento. Então, aprender a morrer cada dia é dar de si, dar o sangue simbolicamente, quando a gente fala, dar tudo, dar, todas as suas reservas, para que a paz impere naquele ambiente familiar. No homem reto que desculpa as defecções da esposa enganada em cobrar-lhe tributos de aflição. Então, aquelas companheiras muito inquietas, muito inseguras, muito dependentes, são espíritos no estágio do egoísmo, da cobrança, A insegurança, ela gera uma cobrança, Uma expectativa do outro suprir até aquilo que nem é a sua necessidade, e mesmo assim, desculpar essas aflições. Também vamos encontrar essa chamada esmola maior, que é o ato no bem, o ato de servir, nos filhos laboriosos, afáveis, que procuram retribuir em ternura incessante para com os pais sofredores as dívidas do berço, entre aspas, que todo o ouro da terra não conseguiria jamais resgatar. Para o filho, ele precisa desenvolver para com seus familiares, seus pais, seus mais íntimos, ele precisa desenvolver um sentimento de gratidão. Se ele não entender tudo que ele recebe como um bem, ele vai achar que o que ele recebe é obrigação. E quando o espírito acha que é obrigação, ele tem muitas reservas em retribuir o bem que recebe, não só na família, mas nos seus próximos relacionamentos. Porque ele vai levar com ele um padrão de que tudo que vem do mundo para mim é obrigação. Que estágio estará o espírito assim? No estágio do egoísmo. Porque acha que todo o desvelo do pai e da mãe não passou de obrigação, e não é obrigação. É amorosidade, é cuidado, é educação, é presença, é encaminhar aqueles filhos.
E quando eles entram na adolescência, eles são pouco colaboradores em casa, porque não tem gratidão. Não conseguiu perceber o que a vida está te trazendo, que não sabemos amanhã como estaremos. Então, aquilo que precisa ser forçado, aquelas obrigações de afazeres domésticos, é tudo forçado, é tudo com revolta, é tudo com arrastamento, é o estágio do egoísmo, que vai se contrapor exatamente por aqueles espíritos ainda na adolescência, que já são muito colaboradores, carinhosos, prestativos, tudo eles perguntam, deixa que eu faço, posso fazer, quero ajudar. Esse é o espírito que já tem felicidade, porque tem gratidão a Deus, né? Isso no ambiente familiar. Como que esta caridade, vamos dizer assim, aqui chamada esmola maior, no ambiente profissional e social em que vivemos? Porque no ambiente familiar, no processo educativo que nós recebemos, nós recebemos uma matriz cheia de padrões de pensamento que vão nos direcionar na vida escolar, na vida profissional, na vida social. A gente traz da família de origem essas referências, né? Agora vamos pensar no ambiente profissional. No ambiente profissional, é o esquecimento espontâneo das ofensas entre os que dirigem e os que obedecem, tanto quanto o concurso desinteressado e fraterno dos companheiros que sabem sorrir nas horas graves. Então, o que nós precisamos retirar do nosso comportamento habitual é a competição. Nós só precisamos competir conosco mesmo, para aumentar o nosso score de desenvolvimento. Então, quando eu deixo de ser competitivo, eu passo a ser o quê? Fraterno, colaborador. E passo a ser o espírito que ameniza os grupos de convivência no ambiente profissional. No campo social, é a desistência da pergunta maliciosa, a abstenção dos pensamentos indignos, o respeito sincero e constante, a frase amiga e generosa, o gesto de compreensão que se exprime sem paga. Então, estas situações é aquela situação que o espírito, onde quer que se encontre, seja no ambiente familiar, profissional, social, ele é o espírito colaborador, ele é o espírito doador, ele é o espírito que derrama sobre o outro aquilo que ele é de uma forma singela, sem alarde, anonimamente, mas que todos o buscam porque tem o que encontrar. Então, finalizando, acima de tudo, lembra-te da esmola maior de todas, da esmola santa que pacifica o ambiente em que o Senhor situa, que na honra nos familiares enriquece de bênçãos e ânimo dos amigos. Então, vamos estar nos situando, gostaríamos que pensássemos como eu estou nesse aspecto no meu ambiente familiar, profissional e social. Bom dia, amigos. O tema é desafiador. Esses últimos dias, nosso campo mental tem sido vigorosamente abastecido com mais informação e instruções dentro da verdade, para que melhor informados a gente possa ter novas ideias. Então, o Evangelho é claro ao nos esclarecer que a maior chaga a ser extirpada da humanidade é o egoísmo. E o egoísmo, nós já compreendemos que é filho dileto da ociosidade do espírito. O espírito que adormece e a resultante da falta de operosidade, de trabalho útil,
é o egoísmo, ou seja, a exacerbação do eu. E o contraponto da exacerbação do eu é privilegiar o outro. E para que isso seja feito dentro da lei, em última instância, será o que chama-se caridade, que é o amor em movimento, o amor atuante. Portanto, fora da caridade, não há salvação. Não há como extirpar o egoísmo da humanidade e da minha intimidade, já que eu componho a humanidade. Então, o convite para todos nós, e é um convite muito intenso, é que a gente faça esse trabalho. Que a gente saia da acomodação, acorde, e comece a negar a nós mesmos para poder estar com o outro verdadeiramente. E essa é uma tarefa urgente e que não é leve, é intensa na intimidade do Espírito, porque nós estaremos nos defrontando com os nossos piores monstros, aquelas referências mais intensas dentro de nós, que por muito tempo nós achamos que deu certo, privilegiar o eu. Então, para tentar colaborar um pouco mais, trazendo da literatura espírita o olhar de um espírita que esteve encarnado aqui na Terra e desencarnado, traz uma mensagem, é do livro Ceareiros de Volta, de Antônio Cardoso, que traz um texto que ajuda a gente a refletir um pouco mais nesse movimento do sair do eu para privilegiar o outro, para começar a arrancar o mal de dentro de mim. E para arrancar o mal é preciso construir o bem. O bem construído reiteradas vezes me propicia a oportunidade de servir, e servindo intensamente durante muito tempo, a caridade se manifestará na minha intimidade. Então ele, nesse texto chamado Caridade Real, ele nos alerta que nós albergamos, nós plasmamos na nossa intimidade pensamentos. E eles podem ser dignos ou indignos. E como a gente escolhe, tem a possibilidade de escolher, a gente pode ser o nosso benfeitor ou malfeitor, dependendo de qual pensamento a gente escolhe, dentro de qual campo psíquico a gente decide viver. E ele nos alerta que, além disso, se é urgente, e é mesmo, estudarmos a nós mesmos, para sabermos o que pensamos, o que desejamos e o que vamos escolher, compreendendo melhor, então, como é que nós nos comportamos, e isso propicia que a gente vá tratando as nossas dificuldades íntimas. Ele também nos alerta que é importante e que a caridade preceitua, receita, que a gente também estude a alma dos nossos semelhantes. Porque não há progresso moral sozinho. A gente não desenvolve sentimentos, vamos colocar, elevados, para não deixar nenhuma dúvida de interpretação, numa montanha sem ninguém a quilômetros de distância. Eu posso me internar lá e até desenvolver meu intelecto através de livros, me instruir, mas sentimento não dá para fazer sem ter o outro, não dá para construir. Então ele alerta que é importante a gente estudar a alma dos nossos semelhantes, as suas necessidades, nas tendências que os caracterizam. Para quê? Para que a gente possa servi-los com maior segurança. Se eu não me dedicar
a olhar para o outro como espírito e ver qual a sua necessidade e como eu posso, quais são as conquistas que eu já trago na minha intimidade, que ainda que com algum esforço, se eu deixar expandir, sair de mim, eu posso atender ao outro. Esse é o movimento do espírito. Se eu estiver focado nas minhas necessidades exclusivamente, o egoísmo permanece dominante no meu campo mental. Então, olhar para o outro, saber que o outro existe, é muito importante, é fundamental. Sem isso, não dá para fazer movimentos que sejam expansivos. E aí ele nos ajuda na prática a identificar melhor isso. Ele fala, não raro, somos obrigados, em nome da fraternidade, a fazer aquilo a que não nos achamos predispostos no momento, vencendo indisposições, dores e achaques, cansaços e desconfortos. É aí que testemunhamos mais vivamente a caridade pura. Ou seja, quase sempre, esse movimento em direção ao outro, de atender a necessidade do outro, vai trazer alguma forma de desconforto para esse lado do eu. Eu vou ter que sair de mim, privilegiar o outro. E esse é um movimento que a gente, a princípio, acha desconfortável, porque não conhecemos o outro caminho ainda. Então é natural que a gente sinta-se, nesse momento não era o ideal, eu estou com dor de cabeça, eu tenho uma coisa mais urgente, puxa, justo agora que eu ia fazer isso. Todos esses pensamentos são bem frequentes e o espírito tem que estar muito vigilante para entender que é ali que ele está sendo chamado a sair de si, acordando a nossa essência. Quantas vezes, embora sem ânimo para conversar, torna-se preciso entabular determinado entendimento por requisição da caridade. Isso é bem frequente para a gente. Às vezes a gente não está afim, mas o outro solicita a nossa boa palavra, a nossa atenção. Às vezes até com assuntos que nos parecem triviais. Mas se eu sair de mim, eu vou ver que atrás daquele assunto aparentemente trivial, aquele espírito tem uma necessidade que só eu posso atender naquele instante. E seria muito bom que eu sentisse isso. Em quantas ocasiões, apesar da fadiga, é forçoso te entregues ainda a algum sacrifício, caminhando um pouco mais à face da caridade que assim reclama. Então, às vezes, ocorre aqueles dias que nós realizamos muitas coisas, pelo menos em termos de atividade, e a gente se sente relativamente fadigado, cansado. E chega alguém que nos solicita aquele algo a mais. É uma passagem de Pedro que é bem clara disso, no Humberto de Campos. E ele se incomoda profundamente quando vê que quem chega é Jesus. E aí que ele começa a cair em si, de que o movimento que ele fez durante todo o dia não foi esse da verdadeira caridade, ou do verdadeiro bem. Porque é possível, gente, a gente atender o outro e eu ainda ser a prioridade. E eu me equivocar. Que eu preciso aprender verdadeiramente a
gerar em mim a gente precisa ampliar a nossa capacidade de comungarmos com a humanidade. Ou seja, a gente estar com o outro e as suas necessidades de corpo e alma. Em que eu não seja... que às vezes eu faço algo pelo outro, mas em última instância estou fazendo para mim. Então é sempre uma cobrançazinha, uma frustraçãozinha, uma expectativa. Então ainda é um movimento, mas não é esse que o Espírito aqui está nos convidando. Quantas horas, não obstante, sem qualquer disposição íntima, serás compelido a despender em servir o próximo nisso ou naquilo, para atender à silenciosa rogativa da caridade. A caridade real é essa doação de algo pessoal e único, que trazemos dentro de nós e que somente nós podemos oferecer. A gente precisa estar convicto disso. Que quando eu sou solicitado, é comigo mesmo. E se eu não fizer, talvez outro faça. Porque, é da lei que aquele que necessita seja atendido. Mas só eu tinha aquele a mais para oferecer. E eu deixo de fazer bom uso da oportunidade. E aí ele esclarece em linhas, é o esforço de esquecimento do eu para louvar os outros, para enaltecer o outro. Olha como o movimento, em vez de enaltecer a mim, eu esqueço de mim para enaltecer o outro. Em vez de louvar a mim, eu vou louvar ao outro. É a anulação do direito que nos compete para consagrar o direito de alguém. É anular o meu direito. O que é consagrar? A imagem mais fácil é lá para recuperar do catolicismo. Quando ergue a hóstia e consagra, você dá um aspecto de divinização na hóstia. Você torna divino aquele momento. Então, em vez de ser divino o meu direito, passa a ser divino o direito do outro. E vê quando faz isso, ele escolhe palavras para mostrar que o movimento tem que ser completo. Não pode ser mais ou menos. É o silêncio da nossa voz, para que se faça ouvir uma voz mais frágil que a nossa. É a luta contra os incômodos pessoais para dilatar o bem-estar alheio. Às vezes incomoda, mas eu tenho que lutar contra isso para que o direito do outro, o que o outro necessita, seja dilatado, seja ampliado, servir mais e melhor. É a muda sufocação de toda tristeza nossa para acentuar a alegria no coração de outrem. Porque às vezes a gente mergulha em tristezas profundas, numa exacerbação do eu, deixando de valorizar, de estimular, de propiciar ao outro que ele esteja alegre. Olha só que proposta. Que às vezes a gente se põe num campo da tristeza e envolve todos os outros na mesma tristeza. Porque é a exacerbação do eu. Então, é um texto bem longo, mas bastante tocante. O nosso tempo aqui está meio avançado. Eu sugiro que aqueles que se interessarem completem o estudo, porque são desses espíritos que estiveram entre nós recentemente, e que trazem a sua experiência
de como a gente pode voltar o nosso olhar para fora de nós, em direção ao outro, para que a gente vá vencendo essa dinâmica doentia de acharmos que nós temos privilégios, né? Nós somos a prioridade nos relacionamentos. Na verdade, todos nós somos prioritários. Deus nos ama a todos igualmente, né? Então, esse era o nosso comentário para hoje. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, nessa manhã feliz de nossas vidas, queremos mais uma vez agradecer ao Teu coração amoroso, pela presença entre nós, pelo Teu Evangelho esclarecido, pelos amigos espirituais, a estimular em nossos espíritos um novo momento, um novo movimento em direção a experimentarmos esse amor que nos foi revelado quando de Tua presença entre nós de maneira inigualável. Muito temos recebido, Senhor, mas ainda os nossos espíritos inseguros, impulsivos, muitas vezes caem em seus velhos hábitos. E é por isso que queremos, Senhor, rogar o acréscimo da Tua misericórdia para com cada um de nós. Ajuda-nos a vencer a nós mesmos, a sacudirmos a poeira de nossas sandálias, a levantarmos-nos e despertar em nós essa essência da centelha divina, que nós possamos brilhar a nossa luz, vencendo a nós mesmos, decididos a sermos melhores, conhecendo mais, servindo mais, nessa longa estrada que é o processo evolutivo do Espírito. Olha por todos nós, pela nossa família, pelos nossos amigos, por aqueles que nós ainda lutamos por compreender e servir melhor, por toda a humanidade, que ora atravessa momentos decisivos, únicos, nesse momento de regeneração. Que possamos, Senhor, introjetar essas lições profundamente em nossa intimidade. E quem sabe ainda hoje poderemos sorrir por estarmos com o outro, com o nosso melhor, com as nossas melhores conquistas, com os nossos melhores pensamentos, com os nossos melhores sentimentos. Sê conosco, hoje e sempre, que assim seja.